Voltando, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre práticas comerciais. Quais são as práticas que nós vamos estudar aqui? Oferta, publicidade, prática abusiva, cobrança de dívida, banco de dados e cadastro dos consumidores. Vamos começar pela oferta. Oferta prevista no artigo 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor é qualquer publicidade, qualquer informação sobre o produto e sobre o serviço vinculada pelo fornecedor em qualquer meio de comunicação, seja ele impresso, seja televisivo, qualquer meio. A oferta, ela vai vincular o fornecedor e o fornecedor não pode se recusar a cumprir a oferta. Se houver essa recusa, o consumidor ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, desde que judicialmente. Ele não pode fazer o uso arbitrário das suas próprias razões, tá? Ele tem que ingressar em juízo e aí, por determinação judicial, se exigirá o cumprimento forçado. Ele pode aceitar outro produto ou a prestação de outro serviço em substituição, ou ele pode pedir a rescisão desse contrato firmado com o fornecedor. Outra prática comercial é a publicidade, prevista no artigo 36 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Proíbe-se qualquer tipo de publicidade, seja ela enganosa ou abusiva, e nós, técnicos, peritos da ciência do direito, não podemos fazer confusão entre esses dois termos. Publicidade enganosa é a publicidade mentirosa, é a publicidade falsa, a publicidade que vai induzir em erro o consumidor. Lembra daquela propaganda? Quer pagar quanto? Quer pagar como? Isso é uma publicidade falsa. Eu tenho conhecimento de consumidores que ingressaram em juízo e ganharam o direito de pagar R$1 pelo produto, porque a propaganda não dizia quer pagar quanto, quer pagar como. A publicidade abusiva, diferente da publicidade enganosa, é a publicidade discriminatória, que incite a violência, explore o medo, a superstição, a deficiência de julgamento da criança, do idoso, aquela que desrespeita valores ambientais e faz com que o consumidor se comporte de forma prejudicial à sua segurança. Eu trouxe campanhas publicitárias aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e essa aqui é do Senado Federal. É crime de propaganda enganosa, aquela capaz de levar a consumidor a erro, prometendo algo que não é realidade. Observem que na propaganda o coelhinho era super bonitinho, era o coelhinho feliz, e quando chegou era o coelhinho triste, o coelhinho feio. Diferença de propaganda enganosa e abusiva, aqui para facilitar a compreensão dos senhores. E outra prática comercial é a prática abusiva, prevista no artigo 39 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Existem algumas práticas realizadas pelos fornecedores que são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico. São práticas que não podem acontecer e vocês vão perceber que práticas que cotidianamente vocês veem a mídia reportar ou vocês mesmos passam por situações semelhantes. Práticas abusivas, primeiras delas que a gente vai estudar, a venda casada ou a limitação de quantia sem justa causa. O fornecedor ele não pode vincular a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço com outro serviço. Por exemplo, quando a gente vai no cinema, a gente está ali contratando um serviço para prestar o fornecimento de imagem, de um filme e tudo mais. A gente não pode ser obrigado a adquirir a pipoca do cinema. Contratação de empréstimo não pode ser condicionada à contratação do seguro e o fornecedor ele não pode impor a aquisição de 3 produtos, por esse aqui é um exemplo, 3 produtos ofertados em embalagens promocionais. Às vezes a gente vai lá no mercadinho e tá lá uma embalagem promocional fechada com 2 detergentes e aí o preço é menor. E aí, se o consumidor falar, eu quero levar só um, ele tem direito de levar só um. O problema é que ele vai ter que levar sem um desconto, vai ter que levar o preço normal. Segunda prática abusiva, recusar o atendimento de demanda do consumidor na exata medida da sua disponibilidade. Se o fornecedor ele tem estoque, ele não pode se recusar a fornecer esse produto, esse serviço para o seu consumidor. Por exemplo, o taxista, ele não pode se recusar a fazer uma corrida ali para o consumidor em razão da distância que vai ser percorrida. É muito longe. Isso não é um argumento plausível por direito.
Terceira prática abusiva é o envio ou entrega de produto ou fornecimento de um serviço sem prévia solicitação. Horas. Não foram raras as situações, a gente viu, de consumidores que receberam na sua casa de presente um cartão de crédito. Eu não pedi esse cartão de crédito, eu não quero ter esse cartão de crédito. Isso é uma prática abusiva. Para se resguardar, o que o fornecedor tem que fazer? Ele tem que fazer um orçamento. O orçamento é aquilo que vai inaugurar a relação de consumo. Então, ele faz o orçamento para se resguardar, porque se ele mandar o produto para minha casa, isso aí vai ser considerado uma prática abusiva. Outras práticas, o prevalecimento sobre a fraqueza ou ignorância do consumidor, que vai retomar lá a nossa conversa inicial, que o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo. O fornecedor não pode exigir uma vantagem manifestamente excessiva. Ele não pode fazer um serviço, executar um serviço sem orçamento prévio. Ele não pode repassar informação depreciativa dentro do vínculo de comunicação ali de fornecedores. Não pode ter o repasse de informação depreciativa do consumidor. Ele não pode fornecer um produto ou um serviço fora das normas técnicas. Tem que respeitar as normas técnicas, principalmente da ABNT. Ele não pode elevar o preço sem justificativa. Ele não pode aplicar um reajuste diverso daquele que foi legalmente previsto ou contratualmente também. Mais uma prática abusiva. O fornecedor não pode se recusar a vender um produto mediante pronto pagamento. Então, se o consumidor ele se dispõe a prontamente pagar o serviço, não é um pagamento a prazo, se ele vai pagar à vista ali, o fornecedor não pode se recusar a fornecer esse produto. Aqui, uma grande discussão vai surgir porque a partir de 2007, passou a ser possível a cobrança diferenciada do preço em dinheiro para o preço em cartão. Porque isso aqui foi uma pressão que os fornecedores fizeram com os nossos legisladores para embutir o valor das taxas bancárias ali, né, no momento da transação, quando você vai pagar com o cartão de débito ou de crédito. Mas se você for fazer um pagamento à vista, ele não pode se recusar a suprir as suas necessidades. A questão do cheque é interessante, porque cheque é ordem de pagamento à vista. Esse é o conceito de cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. Só que se tiver de forma ostensiva no estabelecimento do fornecedor, ele pode se recusar o pagamento. Por quê? Porque a dificuldade de cobrança do cheque de praças diversas, por exemplo, tem uma dificuldade de cobrança enorme, né? Isso é uma vantagem atribuível aos fornecedores. Outro tipo de prática comercial é a cobrança de dívida. Artigo 42 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. É vedada a cobrança abusiva do débito. O que é a cobrança abusiva? É a cobrança vexatória. Na hora de cobrar o consumidor, o fornecedor não pode expor ele à humilhação, não pode xingar, não pode contratar carro de som, cobrar ele na frente dos seus empregadores, da sua família, ali de forma ostensiva. Não, tem que ser uma cobrança discreta. Envio de uma correspondência, aqui, cobrança de dívidas. Utilizar na cobrança de dívidas ameaça, coação, constrangimento, seja ele físico ou moral, afirmações falsas ou incorretas, será considerado uma prática abusiva. Com relação à cobrança de dívidas, presta atenção, porque aqui eu acho que tem umas duas questões na prova de vocês. Quem tem direito à repetição do indébito? O que é repetição do indébito? Como é que ela se relaciona com a cobrança de dívidas? Se o consumidor ele for cobrado indevidamente, ele vai ter direito à repetição do indébito, que é a devolução do valor igual em dobro do que ele pagou em excesso, acrescidos da correção monetária e dos juros legais. Salvo se ficar comprovado, então exceto se ficar comprovado, que não decorreu de culpa ou de dolo do fornecedor. Então, salvo nessa hipótese, se eu pago uma dívida indevidamente, uma dívida eu fui cobrada a mais, eu vou ter direito à restituição do valor em dobro, acrescido de correção e juros. Banco de dados e cadastro de consumidores como prática comercial. O consumidor ele tem direito de ter acesso às informações, às suas informações,
que existirem dentro do banco de dados e cadastros, fichas dos fornecedores. Esse cadastro ele deve ser claro e objetivo, não pode conter informação por prazo superior de 5 anos, então 5 anos, para mais de 5 anos não pode ficar dentro desse cadastro. Se tiver qualquer erro, qualquer inexatidão nesse banco de dados, o consumidor tem direito de pedir a correção, e o remédio, que a gente fala remédio dentro do direito, o meio como eu posso ter acesso às informações é através do habeas data. Então, você entra com uma ação de habeas data para ter direito de acesso a essas informações. Além disso, o CDC prevê que os órgãos públicos vão manter cadastros atualizados de reclamação dos fornecedores. Relacionados aos fornecedores. Então, reclameaqui.com, temos dentro dos PROCONs municipais estatísticas ali de empresas que são taxadas como boas fornecedoras ou más fornecedoras, então é uma obrigação dos órgãos públicos. Agora a gente vai sair um pouquinho das práticas comerciais e falar um pouquinho sobre proteção contratual. Existem algumas disposições no código que vão ser favoráveis ao consumidor, são disposições e proibições, principalmente impostas aos fornecedores, são coisas que os fornecedores não podem fazer. Porque se fizerem, os contratos não vão obrigar os consumidores, desde que eles desconheçam o seu conteúdo e desde que essas cláusulas dificultem a compreensão. O consumidor ele tem o direito de saber o que ele está contratando, com quem que ele está contratando, e se houver uma controvérsia, é claro que os dissensos ali serão dirimidos em favor do consumidor. Trouxe um rol aqui exemplificativo de cláusulas que são consideradas abusivas. Quando você coloca num contrato, por exemplo, a cláusula de não indenizar, o impedimento de reembolso, o ressarcimento dos custos só por parte do consumidor, serão cláusulas que deverão ser retiradas do contrato. Se permanecerem, gerarão direito à indenização, especialmente cláusulas que estiverem em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor. E o direito de arrependimento. Muito se fala sobre o direito de arrependimento. Será que eu comprei um produto, levei para casa, tive ali um contato pessoal, será que eu tenho direito de me arrepender dessa compra? Não é bem assim, eu tô aqui para explicar como é que as coisas vão funcionar. O direito de arrependimento previsto no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, ele é exclusivamente para aquisições de produtos e serviços, aquisição de produto ou contratação de serviços, que foram realizadas fora do estabelecimento comercial. Aonde? Por telefone, pela internet, por outro meio que não seja o estabelecimento comercial do fornecedor. Então, se eu saí da minha casa, fui lá na concessionária, comprei o carro, escolhi o carro, não tenho direito de me arrepender. Agora, se eu liguei para a concessionária sem ver o carro e falei assim, olha, quero comprar um carro assim, 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 modelo tal, manda para mim? Aí sim eu tenho direito de me arrepender. E esse direito de arrependimento deve ser exercido no prazo de 7 dias. Também campanha do CNJ para ajudar na fixação do conteúdo. Garantia contratual. Aqui eu preciso ressaltar o que nós falamos lá na responsabilização pelo vício do produto, prazo de 90, de 30 dias, se era um produto durável ou não durável. Proteção contratual. A garantia contratual, ela é complementar à garantia legal. A garantia legal vai ser aquela de 90, de 30 dias, se tratar de um produto durável ou não durável, respectivamente. Quando a gente fala assim, comprei uma garantia estendida para o meu eletrodoméstico, então depois do prazo de 90 ou de 30 dias é que vai começar a correr a garantia contratual, uma faculdade do fornecedor. Ele te deu essa garantia contratual por ato de mera liberalidade. Isso não significa que a garantia legal será extinta. E esse prazo da garantia contratual só vai começar a correr depois do decurso do prazo de 30 ou de 90 dias. A gente vai entrar agora já na parte final da nossa matéria. Vamos falar sobre alguns tipos de tutela, como é que o Estado se organiza, o município, a União, para protegerem o direito do consumidor, como é que é feito essa organização e essa distribuição. Primeira, tutela administrativa. O CDC determina que a edição de normas vai ser feita
pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. Os municípios, eles ficam excluídos da edição de normas sobre direito do consumidor. Mas na fiscalização, o município é incluído. Todos os órgãos, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios serão responsáveis pelas fiscalizações dos direitos dos consumidores. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um sistema criado para proteger o direito do consumidor. No material de vocês vai ter o link direto para o site da Justiça, o site governamental do Sistema Nacional, e lá vocês vão poder perceber que alguma das atribuições é o planejamento de políticas de proteção, a informação, a propagação de informações que visem conscientizar, a propagação de conhecimento, a realização de campanhas educativas, tudo isso fica a cargo do Sistema Nacional. Os PROCONs na esfera estadual e municipal, nós temos PROCONs estaduais e PROCONs municipais. São órgãos que vão ter atribuição como a orientação, que é a prestação de esclarecimento sobre o direito do consumidor, a mediação dos conflitos. Às vezes a gente escuta falar assim, o fulano foi lá numa audiência lá no PROCON, ele foi ali tentar solucionar o problema dele de uma forma pacífica, né? Uma forma alternativa de solução do conflito. Ele encaminha para fiscalização, se ele tiver alguma demanda, ele faz fiscalização também. A gente fala, o PROCON tá na rua hoje, o PROCON foi lá no mercadinho e viu que ele tá vendendo um produto impróprio para o consumo. Então, o PROCON também tem a atribuição de fiscalização e de promover o fomento de pesquisas e estudos para que o nosso Código de Defesa do Consumidor esteja sempre atualizado. O nosso PROCON aqui, ele pode ser acessado através do site proconms.gov, depois vocês abram, dêem uma olhadinha lá tem os endereços, tem a ouvidoria, tem o telefone de contato, fiquem à vontade. Entidades civis também terá como atribuição encaminhar denúncias, representar, tudo isso aqui é tutela administrativa. Quais são os órgãos que poderão promover iniciativas de proteção da parte vulnerável, que é o consumidor. O Ministério Público, que é o órgão onde eu trabalho, o Ministério Público está à disposição de vocês. Lá nós temos um núcleo de defesa do consumidor. Apesar de não trabalhar efetivamente nesse núcleo, tenho contatos lá dentro, me coloco à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. O Ministério Público, ele tem como função promover investigação através de inquérito civil de lesões coletivas do consumidor. Então, sempre que, por exemplo, teve uma propaganda enganosa vinculada na televisão que atingiu uma coletividade de pessoas. Lembra lá que o consumidor não é só aquele que sofre o dano? A coletividade também pode ser considerado um consumidor. Então, o Ministério Público vai abrir investigação para buscar a responsabilização por esse fato. E ele vai propor demandas judiciais para fazer valer os direitos coletivos dos consumidores. Por exemplo, lá o que é muito frequente é a anulação de cláusulas abusivas em contratos de adesão. O Código de Defesa do Consumidor também prevê, dentro da tutela administrativa, a ocorrência de práticas infrativas. Está dentro do decreto 2.181 de 97. Se vocês derem um Google e colocar o número desse decreto, vocês vão ter acesso à integralidade. Por exemplo, é considerado uma prática infrativa condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço à aquisição de outro. Lembra que a gente falou da venda casada? Enviar ou entregar para o consumidor qualquer produto sem fazer orçamento prévio também vai ser. Prevalecer-se das fraquezas. Muitas das práticas infrativas também são consideradas cláusulas abusivas, tá? Que a gente já estudou. Durante a persecução da culpa pela ocorrência de uma prática infrativa, nós temos a imposição de algumas sanções. As mais corriqueiras é a sanção, que é a sanção pecuniária, né, a multa, a apreensão do produto. A gente vê, o PROCON apreendeu determinados produtos que estavam expostos, que estavam inadequados para o consumo, e a inutilização de produto, a incineração de produtos que estejam em desacordo com normas técnicas. Tutela administrativa, fiscalização e aplicação de sanções ficará a cargo de autoridade administrativa. Mediante um processo administrativo. O fornecedor vai ter direito de defesa, como qualquer pessoa, tem o direito de angariar as suas provas, tem o direito de falar nos autos, né, desde que
constituo um advogado. Então, para poder impor a sanção, eu tenho que ter tido um processo. E lembra que eu falei que tem multa, tem sanção pecuniária? Essa multa vai para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, tá? É feita uma reunião de todos os pagamentos a título de indenização, né, que desde que seja por uma demanda coletiva, tá? Não estou falando de demanda individual. Se o consumidor ingressa no juízo pedindo a sua reparação, é diferente daqui. Se for uma demanda coletiva e gerou o pagamento de uma sanção, vai para o Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma grande conta bancária, que vai ter ali recursos destinados ao meio ambiente, proteção de bens de valor artístico, histórico, valor patrimonial. No CDC, nós temos uma tutela penal, que é a criminalização de condutas, nós temos ali a tipificação de crimes. Lembra lá do comecinho da aula que eu falei do microsistema, que tem norma de natureza criminal, norma de natureza penal, processual penal? É aqui que eu pego o gancho. Então, a criminalização de condutas, o CDC tipifica ao todo 12 condutas como crime, está no artigo 63 até o artigo 74, vocês conseguem ter acesso pelo link que eu disponibilizei lá no começo das aulas. Todos aqueles crimes são crimes considerados de menor potencial ofensivo e que será de competência do Juizado Especial Criminal. São crimes dolosos e culposos e tem crime apenado com detenção e multa ou detenção ou multa. Aí já são conceitos mais técnicos, né, de quem estuda a ciência processual penal. Por fim, nós temos a tutela jurisdicional. O consumidor ele pode buscar o Poder Judiciário através de demandas individuais ou através de demandas coletivas. Você pode sozinho, individualmente, ingressar em juízo ou coletivamente. Lembra que eu falei do Ministério Público? O Ministério Público ele atua coletivamente. Então, a tutela coletiva, ela vai poder ocorrer desde que se trate de um direito difuso, de um direito coletivo ou de um direito individual homogêneo. Depois vocês peguem uns exemplos, leiam com calma, apreciem o material, façam a leitura dos artigos do código. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito proveitoso para mim, eu espero que também seja para vocês, a gente se vê numa próxima.